Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Nós então estamos neste método online de fazermos o curso da Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, para nós nos consagrarmos, e especialmente nós temos esse desejo no coração, porque assim como eu já vos disse antes, nós fomos atraídos por uma graça, pela própria ação divina do Espírito Santo, para que nós pudéssemos consagrar toda a nossa vida, entregarmos a nossa vida, todos os nossos afazeres, pensamentos, todo o nosso coração, as nossas tarefas, para nosso Senhor Jesus Cristo, através das mãos da Santíssima Virgem Maria. Mas entenda que o ponto de entrega nós vamos aprendendo a forma correta de entregarmos, para também nós não entregarmos tudo de uma maneira displicente e acreditarmos puramente com a fé que nós seremos resgatados, salvos, e também não tenhamos as nossas ações particulares. Este método de São Luís Maria Grignon de Montfort, ele está encaixado justamente numa ação particular com que o fiel devoto ele entrega sistematicamente todo o seu pensamento, todo o seu corpo, todas as suas sensações, percepções, toda a sua ação, seja ela intelectual, seja ela particular, a Deus, a Nossa Senhora, pedindo esta graça de consagrar-se a Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre justamente os princípios no qual o tratado está fundamentado para que nós tenhamos uma verdadeira consagração. Primeiro, nós já falamos, já entendemos um pouco que existe uma falsa consagração, e o ideal é que nós aprendamos a ter uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, no qual nós seremos como que protagonistas da nossa vida, nos entregando justamente as nossas ações, atividades, como é cantado, por exemplo, na música Consagração à Nossa Senhora: entrego a vós os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Então este ato de consagrar-se é de fato entregar-se totalmente à Santíssima Virgem Maria, para daí obter um fruto, uma graça na nossa vida, uma vida santa. Nós vamos falar sobre justamente a necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria. No livro do Tratado da Verdadeira Devoção, nós temos uma divisão metodológica que o santo acabou como que escrevendo, né? A partir de princípios, a partir de artigos, a partir de uma própria metodologia de organização, vamos assim dizer. E justamente no capítulo 1 ele já coloca os inícios, né, os princípios e as consequências desse princípio para uma verdadeira, para uma autêntica devoção. Aqui eu coloquei algumas coisas a mais, vamos assim dizer, alguns comentários sobre o livro do santo, pois nós estamos justamente falando dos sinais da verdadeira devoção na nossa vida e de que forma nós vamos correspondendo a este sinal. E no livro de João, no Evangelho de João, nos é colocado claramente que tipo de sinal Jesus nos apresenta, ou seja, são os milagres que ele vai manifestando na nossa vida com a sua própria presença edificante. Então, de fato, nós já entendemos de início que um dos primeiros sinais que nós temos é a nossa própria vida, como eu estava dizendo nos vídeos anteriores, justamente sobre a criação, sobre o Gênesis.
Deus, quando nos cria, quis que fôssemos manifestos no mundo, quis que nós aparecêssemos no mundo, que nós dominássemos este mundo, que por todo esse mundo está subjugado a nós mesmos, e nós estamos subjugados a Deus. Assim, nós devemos resplandecer o milagre de Deus, ou seja, o milagre da nossa própria existência, da nossa própria vida, manifestando o nosso ser neste mundo. Fomos criados a partir do melhor que Deus pudesse nos dispor. A si mesmo, Ele nos coloca na nossa alma, na nossa existência, na nossa história, em todo o nosso ser, toda a sua imagem e semelhança. É o Senhor que nos formou para que tenhamos a dignidade de vivermos conforme o seu amor. E entenda que o amor de Cristo, ele é justamente ordenador. Ele vai nos atraindo a Ele e vai nos ordenando a realizarmos ações em torno da caridade, em torno do próprio amor que é o Senhor. Ordenou-nos conforme o seu amor para que pudéssemos viver neste amor e por amor. Mas esse milagre, esta graça, este sinal, este próprio amor que reside em nós, ele encontrou uma barreira. Ele foi manchado pelo pecado original. E este pecado original atraiu-nos ao vício de pecarmos, de cedermos às nossas próprias paixões, vontades, a nossa alma concupiscente, vamos assim dizer. Ou seja, aquilo que eu desejo extrair de melhor para mim, um amor próprio. Pouco a pouco, então, o homem, ele se afasta de Deus, porque o pecado nos atrai ao próprio pecado, e o autor do pecado nós sabemos que é o demônio, numa medida sempre oposta ao que Deus quis nos amar e formar para o céu. Mas nós sabemos que todas as Escrituras, e especialmente neste tempo quaresmal, nós lemos também algumas Escrituras de como foi acontecendo no mundo, a respeito dos profetas, a respeito dos sacerdotes, a respeito dos reis, que no momento oportuno Deus enviou o seu Filho a si mesmo, gerando na Virgem Imaculada a sua própria pessoa humana e divina. Nós temos uma graça de termos então um Salvador que se apresentou para cada um de nós, nos libertando de toda esta raiz do pecado, não somente através de um ato de fé, mas através também de ações concretas, ao qual nós vamos materializando a nossa fé. Jesus nasceu da criatura mais bela, a criatura que foi preservada da mancha original e repleta de todas as virtudes celestes, para que todos nós pudéssemos aderir ao seu plano de salvação, imitarmos ao Senhor em todas as suas ações e fôssemos edificados por Ele. Ele nos institui, então, o próprio Cristo, a graça através dos sacramentos. São os sacramentos na vida da igreja que vai operar a nossa vida a termos uma vida, uma ação santificante, que é própria graça do Senhor. Então nós temos o próprio Espírito Santo que nos conduz à graça, a Santíssima Virgem Maria, através de um ato devocional nosso, e no qual ela também é medianeira das graças, mas também nós temos uma vida sacramental, uma vida que a própria Igreja institui através do sacramento da reconciliação, através, antes de tudo isso, do sacramento da iniciação cristã, vamos assim dizer, o batizado, a Eucaristia, o crisma, através da Santa Missa, que deve ser para um consagrado como o ápice da sua vida. Nós, como consagrados, não temos mais o direito de escolhermos, olha, vou na missa, não vou na missa, como será, como não será. Nós temos um desejo fervoroso dentro do nosso coração que vai nos atrair a uma vida sacramental, pois a vida sacramental é a própria vida do Senhor. É o meio pelo qual o Senhor se achega a nós. É como se fosse um canudo que liga o líquido, por exemplo, à nossa boca e conduz
todo aquele meio, né? Através dele, ele é o próprio meio, né? Conduz, no caso, o sacramento conduz toda a graça. Isso foi instituído pelo próprio Senhor. Esta vida nova operada pela graça, que nos distancia do pecado, aponta-nos para uma necessidade urgente: praticarmos obras e nos habituarmos em atitudes que nos disponha a viver a realidade do céu nas nossas vidas. Viver a realidade do céu nas nossas vidas. Esta é a exigência de uma vida consagrada. Então, uma vida consagrada, ela está de acordo com o sagrado. Ela está vivendo juntamente com tudo aquilo que o Senhor pede para ser vivido, assim como Mateus 5,48, né? Sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Então nós vamos entendendo justamente que os princípios, os sinais da consagração na nossa vida, eles devem brotar dentro do nosso coração, pois eles foram iluminados pela própria graça do Senhor e são alimentados por uma vida sacramental e devem nos motivar a agirmos como tal, agirmos santamente. E não, como eu dizia, apenas confiarmos que, olha, eu tenho esta devoção, por exemplo, tenho a devoção em Nossa Senhora, tenho a devoção em algum santo particular, ele vai cuidar de mim, ele vai fazer isto. Não é bem verdade, isso acaba caindo, inclusive, numa heresia, né? Uma heresia muito ampla, não caberia aqui nós discutirmos sobre isso. Mas nós sim devemos confiar que o santo vai nos auxiliar, ele vai nos dar a graça, ele vai alcançar de Deus, né, o milagre, o sinal que for necessário. Isso é um ponto. Mas também é necessário a nossa parte, a nossa vocação, a nossa caminhada. Desta forma, em certa medida, Deus nos ordena. Ele nos ordena para o amor. Pois uma vez desordenados pelo pecado, rompemos com o elo de amizade com Deus. Ele mesmo nos incita a reatarmos este elo rompido pelo pecado e a praticarmos em nossas vidas uma virtude essencial, a virtude da religião. Entenda, então, que virtude nós entendemos como um esforço, como uma prática, como um bom e saudável hábito que é levado ao extremo da ascensão, vamos assim dizer, para que nós combatamos todos os vícios. E a religião sendo uma virtude, nós vamos nos esforçando com práticas piedosas, práticas de oração, práticas sacramentais, práticas de meditações, da leitura da palavra, da própria Lécio Divina. Existem inúmeros métodos de prática, né, para nós alcançarmos a virtude da religião, para justamente colocarmos em prática esta religação. Religião é justamente este sentido. Então entenda, Deus cria o homem existe, nasce, revela este milagre a este mundo, mas o homem opta pelo pecado e assim ele se afasta de Deus, ele se desliga do céu, ele rompe com toda esta necessidade extrema do Criador, do Salvador. Não era nesse ponto um Salvador, né? Era o próprio Senhor, mas agora, rompendo com esta ligação, este homem deve esforçar-se para se religar. Religião é justamente este o sentido, né? Religare, religião, é uma virtude que faz com que nós nos religuemos ao Senhor. E a partir deste ponto nós começamos a chamar Deus, Jesus Cristo, como o nosso Salvador. Ou seja, para nós é impossível nós nos religarmos, mas para Deus que se dobra até nós, para Deus que se achega até nós, é possível, pois Ele mesmo nos oferece esta graça. Então, compreendemos que, afastados de Deus por meio do pecado original, através, do pecado atual, nós nos desligamos do Senhor. Este desligar-se esmorece-nos, ofusca-nos, reparte nossos corações
e assim esfria a caridade. Em suma, da vida, do milagre que Deus opera em nós, encontramos a morte. Mas a misericórdia de Deus é o que nos abre a vida novamente. E aí nós temos esta leitura: não sei como aparecestes no meu seio, não fui eu que vos dei a respiração e a vida, nem fui eu que dispus os membros que compõem cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem à nascença e concebeu todas as coisas na sua origem, vos dará novamente na sua misericórdia a respiração e a vida, uma vez que vos desprezais agora e a vós próprios por amor às suas leis. Peço-te, meu filho, que olhes para o céu e para a terra, vê todas as coisas que nele se encontram, para saberes que Deus não as fez do que já existia e que o mesmo sucede com o gênero humano. Segundo livro de Macabeus. Então nós entendemos que nós temos a vida é um milagre, nós pecamos, mas é necessário que haja um grande esforço da nossa parte e recorrermos inúmeras vezes às graças, e aqui nós vamos falar propriamente sobre a verdadeira devoção, para que nós alcancemos de novo esta nascença, esta vida, esta salvação, assim como o Senhor nos dispõe gratuitamente. Nós ficamos por aqui neste vídeo, vamos continuar nesta formação. Que Deus te abençoe, Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.